Graça e paz sobre a tua vida. Autoridade para revelar o reino. O que isso significa? Esse é o modelo, essa foi a maneira de Jesus ensinar. Essa foi a maneira que ele transmitiu o conhecimento do reino. Conhecimento da vontade de Deus. Foi assim que ele revelou o Pai ao mundo. A gente pode ler sobre isso lá em Lucas, no início de seu ministério, quando diz assim, em Lucas 4, do versículo 31 ao 32, fala assim: Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galiléia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. O que nós precisamos entender? E o que isso tem a ver conosco? Essa é a grande questão que nós precisamos responder e entender, pois viver o reino de Deus, proclamar o reino de Deus, revelar o reino de Deus implica em fazer com autoridade. Porque se não tivermos a autoridade, de maneira alguma revelaremos o reino, falaremos de Deus, expressaremos de Deus e não manifestaremos o Deus visível. Ou seja, não manifestaremos de forma visível o Deus invisível. Pois essa é a nossa responsabilidade, foi disso que Jesus nos incumbiu. Foi isso que ele disse que, para isso que ele nos enviava, para revelar o reino, falar do reino e ensinar sobre o reino. Nós temos que entender isso. Fazemos com autoridade, temos que fazer com autoridade. E essa autoridade nós não alcançamos por mérito e nem por competência nossa. Se traduz do ato do Espírito Santo derramar em nossas vidas desta autoridade, ou seja, deste poder. Como Jesus falou em Atos 2, ele fala sobre isso, que era para eles permanecerem para receber dos céus o poder, a autoridade para proclamar e anunciar o Evangelho. E eles começam a fazer isso logo depois. O que nós precisamos entender é que nós recebemos essa autoridade. Fomos feitos filhos, fomos habilitados e capacitados para revelarmos o reino, proclamarmos o reino neste mundo. Como a gente faz isso? Nós fazemos baseados na autoridade que nós recebemos. Ensinar com autoridade é expressar o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, é revelarmos aquilo que nós vimos. Se nós conhecemos a Deus, nós temos que falar do conhecimento que nós temos de Deus. A salvação, a reconciliação com Deus, ela implica em sermos ligados novamente a Deus, pelo Espírito, pelo nosso Espírito. Somos ligados a Deus, pois o nosso Espírito é vivificado. Nascemos de novo. Somos novas criaturas. Somos feitos à semelhança do Criador. Somos coparticipantes da sua natureza, recebemos da sua vida. Para quê? Para iniciarmos uma jornada, desenvolvimento da nossa salvação. A caminhada rumo à santificação, à expressão de Cristo neste mundo. O papel do amadurecimento é para entendermos que agora, sendo feitos à semelhança do Filho, nós temos que agir neste mundo como o Filho. Qual foi o propósito do Filho? Revelar o Deus invisível. Ser a expressão visível da graça, da misericórdia de Deus. Quando nos convertemos, somos novas criaturas, somos inseridos no corpo de Cristo, feitos novas criaturas, para revelarmos, para ensinarmos, para falarmos do reino de Deus e vivermos o reino de Deus na terra. Sermos expressão do reino de Deus nessa terra. É isso que nós precisamos entender. O Evangelho se trata disso, reino de Deus se trata disso, salvação se trata disso, de vivermos o reino de Deus nessa terra. Mas não só de vivermos para nós, isso que nós precisamos entender, mas de, à medida que caminhamos na jornada de conhecer a Deus, pois Jesus orou sobre isso lá em João 17. A vida eterna está em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos entender que a jornada de caminhar é importante.
Caminhar rumo à santificação não é uma opção, mas é a expressão da nossa salvação. À medida que caminhamos, rejeitamos as obras das trevas. O que são obras das trevas? São obras que estão relacionadas à busca dos nossos interesses, a viver uma vida conforme achamos que devemos viver, segundo a nossa perspectiva e entendimento de liberdade, que é cuidar de mim primeiro. Não se importar com os outros, não olhar os outros. E isso não traduz o Evangelho, isso não revela Jesus Cristo. Muito pelo contrário, revela a natureza humana, manifesta quem somos de fato. Mas a verdadeira liberdade em Deus está em compreendermos isso, em fazer da nossa vida uma oferta. Ser expressão de um ato de compaixão em favor das pessoas, tanto para conduzi-las ao amadurecimento, ao conhecimento de Deus, na sua plenitude como pessoas, que agora estão inseridas no corpo de Cristo, como para revelar e expressar o reino de Deus. Viver o reino de Deus implica em mostrar em atos, falar em palavras e ensinar, de maneira que essas pessoas, compreendendo o que receberam, possam transmitir isso a outros. E esse é o propósito da nossa vida. O reino de Deus é sobre isso, sobre revelarmos Deus neste mundo, manifestarmos sua graça, sua misericórdia e ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Viver o reino de Deus neste mundo, ensinando uns aos outros a viver, ajudando uns aos outros a vivermos o reino de Deus neste mundo. É disso que fala o Evangelho. E isto é fazer com autoridade. Não se trata de religiosidade, de falar sobre Deus, mas de falar do que temos visto e ouvido, do conhecimento que temos recebido de Deus pela jornada que caminhamos com Ele, de aprendizagem, de conhecimento, de entendimento e do rejeitar as obras deste mundo, as obras das trevas. É isso que fala o reino de Deus. É isso o reino de Deus. E a gente precisa entender isso e compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade do Pai, para o revelarmos. Mas não só isso, para transmitirmos esse conhecimento que tem a pessoas que irão fazer o mesmo com outras pessoas. Que a gente possa entender que essa é a vontade de Deus. E principalmente, entendermos que a gente precisa repensar essas coisas. Repensar o reino, repensar o que temos feito, repensarmos as nossas vidas. Estamos no final do ano. Vamos começar um novo ano. E quando a gente começa um novo ano, a gente precisa parar, pensar e planejar o que vamos fazer. Buscando de Deus o entendimento de sua vontade, entendendo que precisamos nos comprometer com sua vontade, que precisamos crescer, amadurecer. E assim ensinar outros a fazer o mesmo. Que a gente possa ter essa reflexão e pensar que a gente só vive o reino de Deus quando expressamos a autoridade do conhecimento, do poder que recebemos para vivermos o reino de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.